Shalom, bom dia, boa tarde, como que vocês estão? Tudo certo? Então, estamos chegando aqui para mais um devocional sobre Provérbios, Provérbios capítulo 7. Se alguém quiser já subir aí o capítulo de hoje, Provérbios capítulo 7. Então nós vamos, falar sobre o cuidado com o engano. Hoje a palavra é bem intencional, creio que Deus vai derramar muita sabedoria sobre a nossa vida, sobre as casas, e literalmente nós estamos, em busca de ter uma vida abençoada. Que você possa, também ser abençoado no dia de hoje. E então, para você que talvez esteja chegando hoje pela primeira vez, nós estamos maratonando, o livro de Provérbios. Todos os dias, às 12h30, estaremos ao vivo aqui no Instagram e também no YouTube da igreja nós estamos subindo a gravação, então, dessa live para aqueles que talvez perderam o dia 1, 2 ou qualquer outro dia. Então está gravado lá, eu te encorajo a também poder acessar e poder ser abençoado com essa palavra que vem de Deus. Então, todos os dias, às 12h30, nós no perfil da igreja da família Monte Sinai estaremos juntos online, então meditando e trabalhando aqui essa palavra sobre provérbios. E eu já quero te encorajar aí, quem tem, caneta, caderno, Bíblia, tá? Que você possa já estar separando tudo aí, separa uma água, que você possa nesse momento se dedicar, a absorver tudo que Deus quer, de certa maneira, transbordar sobre nós. Tá bom? Então, aqui, livro de Provérbios, seu autor, então, a maioria dos capítulos é Salomão. Salomão foi rei de Israel, um homem que foi, segundo a Bíblia, o homem mais sábio nessa terra e também o homem mais rico. Então, Salomão, nada mais, nada menos filho que o do rei Davi, aquele, Davi, aquele famoso que derrotou Golias, um rei, um profeta, um homem que adorava o Senhor com sua vida. Então, foi o pai de Salomão a quem conduziu Salomão, nesse linha de entendimento. E quando Salomão, então, teve seus próprios momentos com Deus, suas próprias experiências espirituais com o Senhor, ele pediu ao Senhor sabedoria. Ele poderia ter pedido, os seus riquezas, ele poderia ter pedido impérios, que fossem entregues aos seus pés, inimigos, mas não, ele pediu ao Senhor sabedoria para governar o povo de Israel. Ele pediu sabedoria para ter discernimento de como lidar, de como cuidar de uma nação inteira, a qual o Senhor se preocupava, a qual o Senhor tem, muito zelo. Então Salomão foi esse homem que buscou esse lugar. Salomão então escreveu na sua juventude o livro Cântico dos Cânticos, escreveu Provérbios e também Eclesiastes. Ele tem essa contribuição gigantesca, na palavra de Deus, porque ele foi um homem então muito inspirado, com as suas escrituras. E o livro de Provérbios então ele tem 3 particularidades para você se ambientar no livro de Provérbios. Então, a primeira parte, que vai do capítulo 1 ao 8, vai falar sobre o convite à sabedoria. Hoje nós vamos estar acessando o capítulo 7. Estamos quase aí completando a primeira parte, do livro de Provérbios. A segunda parte, então, fala sobre os ditados de sabedoria. E a terceira parte, que vai do capítulo 25 ao 31, são os comportamentos dos nobres. Então, que nós possamos hoje já entrarmos então no capítulo 7, vamos fazer a leitura e junto, versículo a versículo, nós vamos estudando então essa palavra. Capítulo 7, versículo 1 diz assim: Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Mais uma vez aqui, a preocupação de Salomão em gerar sobre nós o entendimento. Então, Deus, mais uma vez, inspirando Salomão a escrever: Filho meu, guarda as minhas palavras. Nós vemos então que maciçamente, Deus se preocupou desde o capítulo 1 a dizer: Filho meu, guarde as minhas instruções, guarde os meus princípios. Então ele vem reforçando isso dia após dia.
para que, né, esse mandamento seja guardado, para que os meus mandamentos, né, Deus falando, seja vivo, né, seja esses ensinos dentro de você como a menina dos teus olhos. Né? Muitas vezes nós comparamos, né, a íris dos nossos olhos aqui com uma menina dos olhos. Então, que seja assim, toda a sua atenção precisa estar voltada para o meu ensino, para a minha palavra. Então, Deus, de certa maneira, então, nos encoraja a guardarmos os seus ensinamentos, a sua palavra, para que seja uma busca atenta, para que seja literalmente, dia após dia, isso como a atenção principal para a minha vida. Então, esse capítulo 7, ele traz, né, esse forte apelo de Salomão a todos nós para que nós possamos buscar a sabedoria como proteção contra a sedução e contra os caminhos que levam à destruição do homem. Então, literalmente, então Salomão falando no versículo 3, ata nos seus dedos, escreves na tábua do teu coração, ou seja, que nós possamos dia após dia estar de mão dada com a sabedoria, que nós possamos buscar isso e trazer ao nosso coração como se fosse relembrando todos os dias, para que esse ensino, para que esse princípio eterno seja guardado dentro do nosso coração para vivermos o que o Senhor tem. Então, esse capítulo literalmente personifica a tentação como uma mulher imoral que seduz o jovem tolo. Nós vamos ver que Salomão, então, ele escreve, né, numa linguagem masculina Provérbios. Então, ele coloca que os perigos que o homem pode cair, como, né, a questão da mulher imoral, a questão da sedução, da tentação. Mas isso cabe à aplicação para ambos os lados. Tanto o homem quanto a mulher precisa ser guardado, precisa prestar atenção na sedução do ímpio, na sedução do pecado e na imoralidade. Então, embora essa figura seja usada como uma mulher adúltera, né? Então ela pode ser também aplicada, né, em coisas que nos afastam de Deus. A sedução, por exemplo, do prazer, do poder, da ganância, né, de riquezas, qualquer outra coisa que me tire, me afaste de Deus. Então Salomão está trazendo a consciência, ei filho meu, se guarde as escrituras, né? Segure nas mãos, né, literalmente, da sabedoria e caminhe com ela todos os dias. No versículo 4 diz assim, dize a sabedoria, tu és minha irmã e ao entendimento chama teu parente. Eles te guardarão da adúltera, da estranha que seduz com palavras. Ou seja, o teu relacionamento com a sabedoria precisa ser como você se relaciona na sua casa com sua irmã, algo de proximidade, algo de intimidade, de estar todos os dias interagindo um com o outro. A sabedoria, então, precisa ser guardada a tal ponto que ela me conduz como se fosse alguém muito próximo, como se fosse um parente da minha casa. Então, a preocupação de Deus é: tenha a sabedoria ao seu lado, como você tem alguém que você ama, como você tem alguém da sua casa. Então, a busca, né, nossa, como humanidade, nós precisamos buscar a sabedoria do Senhor para que possamos ser abençoados. E aqui, então, nós vemos que, né, o versículo-chave literalmente né, guarda os meus mandamentos e vive. Que o Senhor, então, ele declara, né, para que você tenha vida. Guarde os meus mandamentos e você viverá. Isso é muito forte, grifa isso aí no versículo 2, né? Guarde os meus mandamentos e viverá. Então, guardar a sabedoria vai te trazer longos dias, vai te trazer vida longa, porque nós seremos literalmente conduzidos a uma jornada de fé, aonde eu terei, né, o bom senso, aonde eu terei a ajuda do Senhor para ter escolhas assertivas para ser abençoado. Então a sabedoria deve ser algo íntimo dentro da minha casa. Ela deve estar sempre atada aos meus dedos, escrita no meu coração. Então a sabedoria precisa, né, ser considerada como alguém de relacionamento próximo. Para quê, pastor? Para que, como aqui Salomão agora no versículo 6 vai começar a contar uma história.
né? Ele vai começar a contar aqui algo que aconteceu, algo que ele pôde presenciar, algo que ele dá uma descrição. E aí a palavra de Deus fala assim: da janela da minha casa, olhei por minhas grades e vi entre os simples, descobri ali entre os jovens um moço sem juízo. Ele passava pela rua junto à esquina, e esquina da mulher, de uma mulher, e seguia o caminho da sua casa. À tarde, no crepúsculo, na escuridão e trevas da noite, então uma mulher saiu ao seu encontro com vestes de prostituta e astúcia no coração. É turbulenta e contenciosa. Os seus pés não param em casa. Ora, estás nas ruas, ora, está nas praças, espreitando por todos os cantos. Então, Salomão aqui adverte: cuidado com a armadilha da sedução. Ou seja, cuidado com a sedução do pecado, cuidado com a mulher sedutora, pois ela anda sem direção. Ou seja, um jovem também sem conhecimento, uma pessoa imatura espiritualmente, ele anda sem direção. À noite, se colocando em lugares de risco, próximo à casa de pecado, próximo à casa, né, daqui da pessoa, daquela mulher ímpia. E aí então a palavra de Deus vai falando que esse jovem começa a ter um encontro com uma mulher que o atrai com a sua aparência, que atrai ele com suaves e falsas promessas. Então Salomão está advertindo: cuidado com a mulher adúltera, cuidado com o pecado que você está caminhando próximo a ele. Muitos cristãos gostam de, né, a gente coloca aqui numa palavra, uma linguagem bem clara, ficam flertando com Satanás. Ou seja, gostam, né, de ser admirados, gostam de admirar pessoas e ficam nesses flertes. Só que isso pode ser uma condução para ter uma vida pecaminosa. Pode ser um lugar muito escorregadio e estreito que vai trazer você à queda e à destruição. E a palavra de Deus fala: cuidado, eu vi um jovem imaturo através da minha janela e olhei a observar, ele começou a caminhar sem direção, ele estava andando à toa. Alguém que está à toa na vida provavelmente vai ser encontrado por propostas de Satanás para viver algo que é fora do seu propósito. Então, uma proposta trazendo, né, princípios de morte. Olha só, e aí Salomão vai falando que essa mulher se aproximou dele, versículo 13, e o beijou com atrevimento. E ela lhe diz: sacrifícios pacíficos tenho comigo. Então hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro a buscar e te achei. Já cobri a minha cama de cobertas, de colchas de linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã e nos alegremos com os nossos amores. Olha só, essa mulher aqui então, ela chega com uma proposta literalmente indecente. Então a palavra fala que ela beija ele com atrevimento. Uma mulher a qual a palavra de Deus vai dizer que ela é casada, que ela tem o seu marido, que o seu marido saiu de viagem. Então o atrevimento é o quê? Ela não estava preocupada que os outros vissem. E esse jovem insensato estava caminhando aonde? Em frente à sua casa. Então primeiro ela diz: eu estava à sua procura. Ela estava, na verdade, à procura de quem quisesse cair no erro. Mas por ela ter visto e entendido que esse jovem seria fácil de se convencer, então ela parte para cima dele, dizendo: eu saí ao teu encontro. Então aí ela começa a literalmente dizer assim: olha, fiz sacrifícios pacíficos. Aí talvez alguém mais emocionado vai dizer: pastor,
pastor, encontrei alguém, olha só, é bênção, é uma pessoa que se preocupa até em sacrificar, olha só, ela está literalmente cumprindo com seus votos. Pois é, mas ela está, na verdade, tranquilizando o pecador para que ele peque sem medo. Ela está amenizando a culpa do pecado, pois a palavra de Deus vai dizer assim: cuidado, pois, no versículo 21, ela o seduziu com palavras persuasivas, ou seja, ela teve um bom repertório, ela teve, né, na linguagem de hoje, talvez aquele chaveco convincente. Ela diz para ele: olha, vamos ficar em casa, ninguém vai nos ver, nós seremos tranquilos aqui, não vamos ser incomodados. Fique a noite inteira aqui. Então ela seduz ele com palavras de persuasão, e com seus elogios dos seus lábios o persuadiu. Versículo 22 diz assim: ele imediatamente a seguiu. E aqui eu gosto da classificação que Salomão coloca: como um boi que vai para o matadouro. Um boi, quando ele está em linha, né, seguindo o seu trajeto pelas trincheiras para entrar numa matadoura, ele não sabe para onde ele está indo. Ele talvez imagina que ele está indo para um remanejo de pasto. Só que na verdade ele não sabe que chegou o dia dele morrer. E aqui esse jovem é comparado a um boi que sai sem saber o seu destino. Saiu de casa, procurou um novo pasto, mas na verdade ele está entrando num matadouro. E aí a palavra continua: como um cervo que corre para a rede, ou seja, para uma armadilha. Ele é alguém que vai cair em morte, em caminhos de morte, então. E a palavra de Deus fala que até que uma flecha atravesse o seu fígado, então ele vai sentir dores e ele será literalmente abatido. Então, um homem que procura por uma vida impiedosa, né, uma vida de pecado, de adultério, é como um boi que vai ao matadouro. Assim também uma mulher que cai nos enganos, né, de alguém com muita sedução, pois o caminho do sedutor é caminho de morte. Então a palavra de Deus vai trazer as advertências novamente. Então Salomão conta todo esse texto para chegar literalmente numa advertência final, dizendo, versículo 24: agora, pois, filho meu, dar ouvidos, ser atento às palavras da minha boca. Perdão, ou seja, ele disse: tá vendo? Ilustrei a maneira mais certa que você pode errar na vida. Como diz, a maneira mais clara. Olha, estou dando exemplos práticos. Agora presta atenção. Guarda as minhas palavras. Isso é para a sua vida, isso é para o seu bem. Ou seja, ser atentos às minhas palavras, às palavras da minha boca. Não se desvie o teu coração para os caminhos dela, ou seja, da mentira e do engano, nem andes perdido na sua vereda. Ou seja, se você andar sem rumo, começar a andar para lá, para cá, como quem não quer nada, você vai achar problema para a tua vida. Você vai achar, como diz, com que se coçar, você vai achar coceira para a sua vida. Por quê? Porque quem anda sem saber o destino, quem anda à toa, como a gente já ouviu assim, né? Mente vazia, oficina do diabo. Isso é algo muito verdadeiro, porque se eu estou à toa pela internet, se eu estou à toa de Instagram em Instagram, se eu estou à toa de Facebook a Facebook, eu posso cair numa armadilha. Então, quando os meus caminhos são tortuosos e não são retos, eu posso cair no engano. Eu posso ser persuadido. Isso vale para o solteiro, vale para o casado, vale para o jovem, vale para a pessoa mais experiente. Esse provérbio aqui, ele fala: cuidado, seja prudente, não ande à toa, não fique à toa sem destino. Vá do teu trabalho para a tua casa, vá da tua casa para o teu trabalho, ou seja, eu vou para o mercado, ok, mas vá e volte, não fique andando à toa, sem rumo, seja objetivo no que você quer. Eu preciso de algo, vai lá, faça e volte. Não fique dando mole, dando sopa para você ser enganado. Então você possa ser guardado por isso.
Então isso é literalmente, pois a palavra de Deus vai falar assim, ó, muitas são as vítimas que ela derrubou. São muitos os que por ela foram mortos. Ou seja, esse jovem pode estar achando, ela saiu ao meu encontro, eu sou especial, eu sou diferente. Ela está atraindo o marido dela, mas por quê? Porque não, é porque ela encontrou em mim algo diferente. Ou seja, Salomão está dizendo aqui, olha, você não é o primeiro e não vai ser o último. Cuidado, seja prudente, que muitos já foram mortos, você ainda tem chance de escapar. Então seja cauteloso, cuide com sua vida emocional, cuide da sua vida sentimental, cuide da sua vida espiritual, para que você não seja enganado. Versículo 27 vai dizer assim: como caminho de sepultura é sua casa, o qual desce às profundezas da morte. Meu Deus. Caminhos de sepultura é sua casa. Ou seja, né? Quem entra na casa do pecado pode estar deitando numa sepultura de morte. Pode estar se aprofundando a um lugar da onde você não vai conseguir sair. O pecado ele é sedutor, ele parece inofensivo. Ele tem uma aparência e palavras boas para engano. Aqui esse jovem colocado como sem juízo, faltou discernimento, faltou bom senso, faltou sabedoria da palavra. E hoje eu te pergunto, como você tem caminhado sua vida? Como você tem andado? Você tem andado à toa pelas ruas ou você tem sido aquele que sabe para onde vai, que sabe o que quer, que tem buscado, né, caminhos corretos? Então, a palavra te adverte, não ande em lugares, em momentos que você esteja vulnerável. Ah, pastor, estou carente, estou muito tempo sozinho. Pois bem, ore ao Senhor, se guarde, porque se eu tento satisfazer a minha carência, provavelmente eu vou entrar em engano. Provavelmente aquilo que é uma sedução para a morte vai parecer o bilhete da loteria, dizendo: olha, você foi premiado. Eu saí ao teu encontro. Essa é a conversinha mole. Mas na verdade não foi nem o primeiro, pois são muitos. Ou seja, menina, jovem, não caia na conversa, né? Desse cara aí que fica te bajulando. Jovem, né? Homem, não caia na sedução de uma mulher que é, né? A palavra de Deus fala ali agitada, que fica palhafetosa, andando, fazendo aí muito escândalo. Cuidado. Ela pode te trazer a um caminho de morte. Então, literalmente, a sua casa é uma sepultura. Ou seja, né, você está entrando em caminhos de morte. Cuidado, seja prudente. E hoje eu quero te perguntar: em quais áreas da sua vida você está se sentindo mais vulnerável à tentação? O conflito à sabedoria, né, ou o convite que a sabedoria está te fazendo hoje é: que área você está vulnerável? É nessa área que você precisa se guardar. Pastor, estou sozinho há muito tempo, estou carente. Ok, pare de procurar. Procure ao Senhor primeiro. Pois aí sim, quando você souber estar bem sozinho, você vai estar apto para conhecer alguém na sua vida. Ou, pastor, estou entrando, né, na sabedoria e eu preciso que isso seja uma prioridade na minha vida. Ok. Amanhã nós já temos um encontro marcado, 12h30, porque você possa buscar a sabedoria. Leia Provérbios. Leia o capítulo que antecede a nosso devocional. Leia a palavra de Deus. Ore. Anote tudo. Guarde isso literalmente dentro do seu coração, mas esteja com isso dentro da sua mão fechada. A sabedoria precisa caminhar com você, ela precisa ter intimidade. Então, coloque limites aos seus caminhos para que você evite a sua queda. Então, você tem colocado esses limites, você tem, então, literalmente filtrado sua rede de amigos, filtrado seus contatos de WhatsApp, porque uma vida, né, de pecado, ela também é o solteiro, né, aquele que faz literalmente o pecado da fornicação, sexo fora do casamento, que ele cuide com esse tipo de amizade, cuide com essas amizades coloridas que o mundo prega aí fora.
O conhecer várias pessoas só vai te trazer peso e dificuldade na vida. E nada vai somar de bom você caminhar por caminhos que te levam à morte. Que você possa ser prudente. Então, anote, né? Qual caminho ou qual situação da sua vida você está mais vulnerável. Como eu posso aplicar a sabedoria como uma prioridade de vida? E como eu posso colocar bloqueios, limites que vão me blindar da minha queda, ou que vão me blindar desse caminho da sedução. Pense sobre isso no dia de hoje. Busque discernimento ao Senhor para que você possa ser guardado. Eu gostaria desse momento de orar sobre a sua vida. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, porque nós entendemos que o Senhor, dia após dia, tem nos advertido a cuidarmos, Pai, da nossa vida espiritual, a cuidarmos, Pai, da nossa vida emocional e principalmente também, Pai, da nossa vida sentimental e espiritual, porque o Senhor, Pai, quer gerar sobre nós sabedoria, discernimento, o bom senso, Pai, que só vem da tua sabedoria. Que nós possamos, Pai, começar, ó Deus, a construir, Pai, muros. Construir, ó Pai, barreiras que nos sequem, que nos protejam, Pai, de cairmos no engano. Pai, que nós possamos buscar a sabedoria como uma prioridade. E que, Pai, as áreas que nós estamos, Pai, mais vulneráveis, que nós possamos entender no Senhor, Pai, para que possamos não flertar com o pecado. Pai, nessa tarde eu oro sobre os seus filhos, abençoando eles, Pai, e declarando a clareza do teu espírito e que o Senhor, Pai, faça literalmente uma metanoia, uma mudança de mente sobre eles, que eles possam entender qual é o perigo do pecado sobre a vida deles e que eles possam, Pai, sair daqui cada dia mais sábios e entendendo, Pai, que o Senhor quer ministrar conhecimento, sabedoria e graça sobre a vida deles. Pai, guarda os teus filhos, pois assim eu oro no nome santo de Jesus. Amém. Aleluia. Grande abraço para você, uma excelente tarde em nome de Jesus.